Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Atos, capítulo 10, capítulo muito importante. Muita gente faz confusão com esse capítulo e a gente precisa ser bem explicado, né? Fala a respeito de Cornélio, que oficialmente é o primeiro gentio, ou seja, o primeiro não-judeu a entrar na igreja, né? É claro, descartando os prosélitos, aqueles que eram gentios e se converteram ao judaísmo e depois conheceram Jesus. E a palavra começa dizendo que ele era um homem temente a Deus, né? O termo em grego nos dá a entender que ele era um camarada que tinha algum vínculo com o judaísmo, né? Mas de alguma forma não se converteu de forma oficial. Na época de Jesus, esse grupo de pessoas que gostavam do judaísmo como religião e se encantavam aí com a beleza dos ritos judaicos era muito grande, né? E muitos acabavam fazendo a conversão natural, que é você se circuncidar, né? E fazer a mikveh, né? Que é fazer o batismo deles, né? Enquanto outros preferiam ser o grupo que é chamado de prosélitos do portão, né? Que era um grupo extremamente numeroso, poderia ser inclusive maior do que os prosélitos, inclusive maior do que os próprios judeus dentro de Israel na época de Jesus. Era um grupo muito numeroso. Então eram pessoas que, de certa forma, temiam o Deus de Israel, ainda que alguns deles temessem ao Deus de Israel e a outros deuses, mas de certa forma se tinha esse vínculo e se respeitava os conceitos da religião. E a gente vê que Cornélio, a palavra diz que ele é, é, era bom para o povo judeu, né? Que ele fazia caridade para o povo, para os pobres judeus, e ele era bem visto e bem quisto dentro da sociedade, né? E ele era um homem que a Bíblia diz que orava com regularidade, né? E que exerce aí os dois principais pontos que um prosélito do judaísmo ou um prosélito de portão precisa ter, né? Que é aquilo que Ruth vai nos explicar lá na frente, capítulo 1, versículo 16, lá atrás, na verdade, na Bíblia, né? Que o seu povo será meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Então, Cornélio tinha o Deus de Israel como seu Deus e cuidava do povo de Israel, de certa forma, como seu próprio povo, tá? É, Ele orava aí constantemente ao Deus de Israel e ele tinha obras que eram fruto dessa fé, né? Ele tinha obras que eram frutos dessa fé. Você lê Miqueias capítulo 6, versículo 8, Eclesiastes 12, 13, você vai ver que a verdadeira religião é você obedecer a Deus e honrá-lo com os seus mandamentos, né? E eu sempre falo que a lei judaica ela fala muito mais de como tratar o seu próximo, de como amar o seu próximo, do que necessariamente de como amar o seu Deus, porque as duas coisas estão ligadas. Se você ama o seu próximo, automaticamente você está amando o seu Deus. Bom, e aí ele tem lá a visita do anjo, o anjo visita, fala sobre Pedro, ele manda os empregados para Pedro, e Pedro tá lá orando, né, na hora nona, e de repente ele tem uma visão. E aí muita gente usa essa visão de Pedro para poder dizer que os alimentos foram liberados e que Levítico 11 não existe mais, né? E aí as pessoas se confundem em relação a isso e gera-se uma confusão no tamanho do mundo. Primeiro, Pedro vê lá um lençol descendo até o chão. E nesse lençol tá cheio de animais, provavelmente miniatura, tá? Porque para que pudesse ver todos, né? E tinha animal ali de tudo quanto era jeito, gente. Não tinha só os animais impuros, tinha os animais puros e impuros, né? E tinha os treifes, né? Os treifes são aqueles que porventura foram carniça, né? É o que é um animal de repente abate aquele animal, um leão, por exemplo, abate aquele animal e aí você espanta o leão e quer comer aquela caça que ele caçou. Não, não pode pela Bíblia, né?
Aquele é rasgado, né? Amassado, destruído. Então esses animais são proibidos, segundo Levítico 11. Então ele vê esses animais ali descendo, né? E é interessante porque, olha só, Pedro tem a visão, a Bíblia diz que Deus estava falando com Pedro e fala: Pedro, mata e come. E aí Pedro fala o quê? Não, Senhor. Como assim você vai falar não para Deus? Não, Senhor. Nunca comi isso na minha vida. E por 3 vezes isso acontece e Pedro não come. Por que que Pedro não comeu? Convicção. Convicção naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele sempre fez, né? O mestre havia andado com ele na terra e nada havia falado a respeito disso, né? Marcos 7 claramente não se fala a respeito de comida, né? Se fala-se a respeito de diferença entre a introdução de comida que entra e sai para aquilo que sai de dentro de você, né? É bem tranquilo também, tem vídeo explicando a respeito disso. Então, Pedro não come. Então, Pedro desobedeceu a Deus? Não, não. Pedro sabia o que tinha que ser feito, né? E no final ele compreende, ele para, né? Ele começa a refletir sobre aquilo. Deus, em momento nenhum, sobe o tom de voz com ele. Deus, em momento nenhum, briga com Pedro. Oh, você não vai comer, não? Estou mandando. Não tem essa situação acontecendo. E ele começa a pensar a respeito disso, né? E aí finalmente chega os enviados de Cornélio para chamar Pedro, né? E aí, imagina a situação, Pedro, a igreja sendo perseguida e de repente aparece um soldado romano na porta, né? Mas o Espírito Santo o conforta e fala: não, vai tranquilo. Então, olha assim, isso deve ter trazido uma paz no coração de Pedro, porque se ele ficou na dúvida em relação àquilo que aconteceu, porque ele até naquele momento ele não tinha entendido, o Espírito Santo calmamente fala com ele: não, pode ir, pode ir. Será que passou pela cabeça de Pedro que, tipo assim, pensando nisso aqui agora, rapaz, eu desobedeci a Deus aqui e já tem um soldado aqui para me levar. Será que eu já vou pagar aqui pelo aquilo que eu estou fazendo, a minha desobediência, né? Mas o Espírito Santo conforta ele ali, né? E fala: não receiem ir com eles, não, pode ir, né? Pode ir com esse grupo de gentios. E ele vai, né? E ele vai, e quando ele chega na casa, Cornélio se prostra aos pés dele, né? E aí existe algo, eu falo muitas vezes sobre isso, é o conceito de justiça, tá? Cornélio era gentio, né? Provavelmente pode ter tido relação de fé com outros deuses. E é o momento em que ele se dobra diante de Pedro, Pedro manda ele se levantar e diz: eu sou homem igual você é. Existem duas interpretações para isso, gente. A primeira interpretação é: Cornélio, de certa forma, viu em Pedro algo como um anjo. Mas a Bíblia não sei se relata, eu confesso que eu acabei de ler e não me lembro de ter lido que Cornélio se dobra diante do anjo, por exemplo. Tá? Era comum, tá, esse tipo de saudação na época, principalmente vindo dos gentios. Tá? Então, talvez Pedro não tivesse compreendido, e o que seria natural pelo fato dele saber que muitos gentios se dobram diante de Deus e diante de pessoas, inclusive os romanos se dobravam diante de César, né? Que Cornélio pudesse estar fazendo aquilo ali de forma de adoração. E pode ter sido de forma de adoração também. Então a gente tem que ver as duas visões. A visão de Pedro, havia um momento de adoração ali. E talvez a visão de Cornélio fosse somente uma saudação, tá? Então, as duas coisas poderiam ser vistas aqui acontecendo, tá? Bom, e aí acontece a coisa mágica, né? Primeiro Pedro vai explicar algo para eles, os gentios que ali estavam, que provavelmente eles sabiam, que não era comum, tá? O texto em português ele traz uma nuance muito estranha, né? Pedro ele mede bem as palavras dele para falar. Ele não usa o termo gentio, né? Na versão em grego, ele não vai usar o termo gentio, tá?
ele vai usar etne, né? Que normalmente é utilizada aí. Oh meu Deus, me perdi aqui nas minhas anotações. Calma aí. Ele não vai usar etne, né? Que é equivalente a goi, a gentio, né? No texto. Ele vai usar a palavra alopoulos, né? Ou seja, alguém que pertence a outra tribo. Então ele mede as palavras para dizer, olha, vocês sabem que não é muito comum um judeu entrar para ter contato com um gentio, né? Mas ele usa bem as palavras ali, tá? E o termo que ele vai usar no original também não é proibido, ilícito, não. Isso nunca, não é contra a lei judaica. O que acontece aqui é um tabu, né? Não é normal. As nossas normas culturais não funcionam dessa forma, mas o Tanakh, o Antigo Testamento, não proíbe. Existe aqui a linha é tênue, né? Vou tentar usar um exemplo com vocês. Eu tenho um amigo, por exemplo, em que ele é alcoólatra. Vou dar um exemplo. Eu não devo estar no bar com ele, porque isso não é bom para mim. Isso vai, de certa forma, me trazer problemas. Mas isso não significa que eu não possa ter uma relação de amizade com ele, que eu não possa falar de Deus para ele, que eu não possa orar por ele, né? Então, às vezes, há uma proteção, né? E o judaísmo faz muito isso, colocar cercas em volta dos mandamentos, né? Justamente, olha, se você não anda, se você não se associa a ele, você não corre o risco de fazer as coisas que ele faz. Basicamente é isso. Mas não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, o próprio Tanakh, o Antigo Testamento, fala que nós devemos tratar os gentios de forma boa, de forma adequada, com respeito. Então, havia essa norma, esse tabu, mas isso não era proibido, tá? Isso é importante porque, de certa forma, eles quebraram ali a barreira cultural que havia entre eles, né? Porque tanto Pedro deveria deixar bem claro para eles de que não havia mais essa separação, que eles estavam se tratando como iguais, como eles também entenderem dessa forma, né? Então isso acontece e ele vai falar lá, não, olha, eu estava fazendo as minhas orações da Minha, né, que é da hora nona, né? E ele vai contando a história ali para Pedro e Pedro percebe, até pelas ações que vão acontecendo, né, que não tem diferença entre judeus e gregos, né? Não importa o grupo étnico, não importa a raça, Deus é imparcial, né? Todos os que o temem, né, e fazem o que é certo, vão ser aceitáveis para Deus, né? E aí, durante o sermão de Pedro, Pedro vai falar ali que Jesus foi enviado por Deus, né, que ele ainda está vivo, né, que ele é o juiz lá do final dos tempos, né, juiz de todos os seres humanos, que todo o Antigo Testamento aponta na direção dele, né, que aqueles que confiam na misericórdia vão ter os seus pecados perdoados por meio do seu nome, né, por causa de quem ele é, né, e por causa daquilo que ele fez na cruz. Bom, então Deus é, é, vai operar ali a descida do Espírito Santo, né? E os homens da circuncisão, né? Os judeus que eram circuncidados ali se tornaram judeus messiânicos, crentes em Jesus, ficaram assustados com aquilo, né? E contando uma história rápida para vocês aqui, existe um cidadão chamado Pinhas Lapid, tá? É um judeu ortodoxo, ele é singular no meio da ortodoxia, porque ele crê que Jesus Cristo ressuscitou. Ele crê que Jesus Cristo ressuscitou. Mas ele não serve Jesus, porque ele entende que isso foi um evento pequeno, porque poucos judeus tiveram contato com Jesus após a ressurreição. E ele faz uma comparação lá com um momento lá no Monte Sinai, aonde Deus falou e todo o povo ouviu, né? Então ele faz essa ligação. É claro que existem elementos mais que suficientes, racionais, para a gente crer que Jesus Cristo ressuscitou e que fez tudo aquilo que a Bíblia nos relata,
Mas é interessante, a gente vai vendo as coisas acontecendo, né? Ou seja, tem judeu ortodoxo que acredita que Jesus ressuscitou, mas não acredita nele como Messias e não acredita nele com a importância que tem pra gente, tá? Bom, agora olha que coisa interessante. Nós estávamos falando sobre normas culturais, sobre tabus culturais, né? Pedro estava ali pregando para aqueles gentios, mas de certa forma Pedro ainda não estava 100%, vamos chamar, à vontade, né? E ele só decide pelo batismo daqueles gentios quando ele percebe a descida do Espírito Santo, né? E a manifestação ali por falar em outras línguas, né? Então, se isso não tivesse acontecido, talvez Pedro não tivesse batizado aqueles homens, né? E talvez Cornélio até aceitasse Jesus, mas oficialmente, para a comunidade da fé, não fazia parte do grupo, né? Então, essas barreiras começam a cair aí, né? E Paulo vai ter um trabalho extremamente importante em relação a isso também. Amém? Então, capítulo 10 não tem nada a ver com liberação das leis alimentares, tá? Não tem nada a ver com a revogação de Levítico no capítulo 11, tá? E se vocês querem algum esclarecimento a respeito das leis alimentares, né? Nós temos lá Gálatas capítulo 2, versículo 12, né? E também o versículo 14. Amém? Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Shalom.